né, dessa doença, não é, doutor? E doença rara tem uma coisa curiosa, né? Porque quando você fala de doença rara, você tem que passar por todas as etapas até chegar ao diagnóstico. É curioso, quando a gente fala de doença rara, seu público traz as doenças mais comuns e realmente é o diagnóstico diferencial. O que é que acontece muito com esses pacientes por ter essa doença rara? Eles recebem outros diagnósticos. Recebem diagnóstico, às vezes, de transtorno psiquiátrico, né? Porque é estranho, né? De repente alguém, como o caso dela, né? Tem uma contração, tem um espasmo muscular, uma mulher, geralmente é uma mulher jovem, então às vezes eles são diagnosticados com ansiedade, né? Com transtornos psiquiátricos, como se fosse simulação. Então esses pacientes geralmente têm uma longa jornada até receber o diagnóstico. E alguns pacientes recebem também diagnóstico de Parkinson, porque Parkinson também tem rigidez, né? Mas são doenças completamente diferentes. Doutor, quando a gente fala dessa doença, você falou de mulher, a gente está falando da Celine, enfim, as mulheres são mais predispostas a ter ou não? Infelizmente, as mulheres têm muito mais doença autoimune, de maneira geral. Então, esclerose múltipla é mais comum em mulher. Essa doença também, a característica dela é de ser uma doença que você produz anticorpo contra seu próprio organismo e acaba que do neurotransmissor GABA, que ele é depressor do sistema nervoso central, ele é atingido. E aí o fato dele estar mais baixo, a pessoa ter essa hiperexcitabilidade do corpo, dando espasmo, dando contração, né? A doença da tireoide é mais comum em mulher, né? As doenças autoimunes, diabetes, alguns tipos autoimunes também são mais comuns em mulher, então mais por essa característica. Quando a gente fala dessa síndrome, doutor, ela existe, mas ela é classificada em 3 tipos, né? Isso. Eu queria que você explicasse o que ela é e cada tipo, que é o clássico, o membro e a da pessoa, Perfeito, né? O que acontece? Primeiro aspecto, né? É uma doença que é nova. Então é de 1956, até então a gente não conhecia, né? Quando a gente fala, né, medicina é uma arte milenar, né? Essa é uma doença nova. Foi até descrita como doença do homem rígido, Stiff Man Syndrome, porque foi diagnosticado inicialmente, quem organizou foram 13 homens, né? Então, mas depois viu que é até mais comum em mulher. E aí recebeu esse diagnóstico de Stiff Person, que é uma pessoa rígida, né? E aí o que acontece? Hoje a gente já classifica, tem um espectro de doença. Então não é só forma clássica como a dela, né? Que é geralmente, qual o clássico, né? É tronco, então contração abdominal do tronco, então às vezes o paciente cai, ele tá andando. Eu costumo dizer para o paciente como se fosse uma cãibra súbita no músculo, então o músculo contrai, então mas tem formas tanto da parte vocal, que ela reclama muito disso, né? Porque tem um espasmo onde tem músculo, pode acontecer isso, né? E tem pacientes que algumas vezes começam em membros. Então a doença que você tem que imaginar é o seguinte: tem essa doença autoimune, essa parte depressora do sistema nervoso central está atingida, então ele tem uma hiperexcitabilidade por qualquer motivo. Então às vezes o paciente até se isola, porque barulho é gatilho. Tem paciente que a ansiedade é gatilho, né? Tem paciente que o estresse é gatilho. Por isso que às vezes confunde também com o transtorno psiquiátrico por isso. E doutor, pode dar a qualquer momento da vida ou existe uma fase que isso pode acontecer mais? Esse é o problema. É súbito, é um espasmo, né? Espasmo é uma contração súbita e dá muita dor. Porque imagine, por isso que eu comparo com a cãibra, o paciente, imagine, subitamente, sem aviso nenhum. Então, às vezes o paciente, hoje se encontra por causa da internet, né, em rede social, o paciente às vezes filma, ele cai no banheiro, então ele sente que tem aquela contração e ele não consegue movimentar. Então é uma coisa que realmente trava o paciente e acaba fazendo ele ficar, como aconteceu com ela, cancelou todos os eventos, tudo isso, porque você não sabe quando vai ter, então tem paciente que tem até limitação motora. E isso não dá aviso, doutor? Por exemplo, é possível que você tenha, porque você já sentiu alguma coisinha antes, ou não? Não dá aviso. A grande questão é a seguinte: por ser uma doença que é progressiva, normalmente o paciente começa com aquilo e acha estranho, né? Tem um espasmo, tem uma alteração, normalmente ela vai progredindo. E a grande vantagem, quando a gente fala assim, doença não tem cura, dá uma ideia que não tem o que fazer. Não, se a gente sabe que o problema é a contração, é o espasmo, a gente tem remédio que controla o espasmo, tem até botox é possível aplicar para melhorar essa parte do espasmo, tem medicação, como os benzodiazepínicos, que tem esse efeito relaxante, então acaba compensando, e de um modo geral o paciente vai ter o tempo de vida dele, né? Quando a gente fala progredir é muito da parte motora. Eu dou o mesmo exemplo para a pessoa entender do Parkinson. O Parkinson é um pouco diferente porque ele tem uma tríade. Uma das características da tríade é rigidez. Diferente da Stiff Person, o Parkinson é muito comum, é uma das doenças neurodegenerativas mais comuns. Ele tem um tremor, que todo mundo só lembra do tremor, mas tem a rigidez também associada, né? E normalmente o paciente tem alteração de marcha. Então quando você lembra alguém com Parkinson, você imagina alguém com aqueles passos ali. Então tem esse espectro. No caso do homem rígido, não. Aí você tem realmente essa questão do espasmo da rigidez, é o que chama a atenção. E o que